Olá, caríssimas e caríssimos. Hoje, como combinado, nosso encontro de Poesia Brasileira 1, vamos falar da Prosopopeia, de Bento Teixeira. A Prosopopeia é um longo poema que ele foi publicado em livro em 1601, em Portugal, e escrito por Bento Teixeira, uma figura muito interessante do Brasil colônia, um judeu cristianizado, né, um cristão novo, intelectual, um homem de letras, que publicou em 1601 a sua Prosopopeia, que era um poema longo de 94 estrofes, cada estrofe com 8 versos, tá? Então são mais de 750 versos, é um, é um poema bastante longo, e dedicado a Jorge d'Albuquerque Coelho, um mandatário da capitania de Pernambuco. Ao longo da prosopopeia são narradas algumas aventuras heróicas da família Albuquerque Coelho. Se vocês se deram ao trabalho de fazer uma leitura dos dois fragmentos, né, que eu separei aí para vocês, o prólogo e a descrição do Recife de Pernambuco, vocês devem ter reparado que a prosopopeia é um poema de fatura clássica. Né? Eu quero dizer com isso o quê? Eu quero dizer que a concepção de poesia que informa a escrita do Bento Teixeira era uma concepção classicista. Né? Virgílio, sem a menor dúvida, é a grande referência poética aí. Mas não só em termos de concepção de poesia, o próprio imaginário do poema é um imaginário classicista. Nós encontramos referências a Febo, Remo, Aganipe, Proteu, Netuno, Argos. Nesse sentido, a estrofe de número 16, se por acaso algum de vocês se interessou pela leitura completa da prosopopeia, porque como eu falei ainda há pouco, eu separei dois fragmentos, o prólogo e a descrição do Recife de Pernambuco, vou explicar por que daqui a pouco, tá? Mas se você se interessou por essas questões que eu estou levantando aqui, a presença do classicismo nessa obra, a estrofe 16 ela é particularmente rica em exemplos do que eu estou falando, de um imaginário totalmente voltado, né, para os símbolos e figuras míticas da Antiguidade Clássica. Eu separei para vocês, então, o prólogo, né, a abertura do poema, e também a descrição do Recife de Pernambuco. Por quê? O prólogo, para mostrar que Bento Teixeira era um classicista bem informado. Né? Ele começa ali evocando a teoria do ut pictura poiesis. Essa teoria, desenvolvida por Horácio na Carta aos Pisães, é uma teoria da Antiguidade Clássica, né, que defende uma equivalência entre poesia e pintura. A poesia seria pintura falada e a pintura seria poesia muda. Haveria uma equivalência entre as duas. E nesse prólogo, Bento Teixeira começa evocando a teoria do ut pictura poiesis e nos dizendo que vai desenhar a maneira de uma pintura, de um quadro pictórico. Ele vai fazer um dibuixo, né, um rascunho, um plano primeiro da sua obra, que será desenvolvida depois. Então, já logo no prólogo, nós temos a evocação desse universo classicista na sua concepção de fazer poético também, inclusive no sentido de uma equivalência entre poesia e pintura. Tá? É importante também no prólogo o modo como ele termina, literalmente beijando a mão da família Albuquerque Coelho, né? Uma figura de seu tempo, esse intelectual que vive em torno do âmbito cortesão, né? Em torno dos poderosos, e que aqui empenha em alguma medida a sua atuação como homem de letras. Nós estamos falando de um Brasil aqui do começo, final do século XVI, começo do século XVII, né? Se vocês viram os filmes que eu indiquei nas aulas anteriores, vocês devem ter percebido ali o que era o caldo de cultura presente naquele momento. Né? Nós estávamos começando a ser explorados como colônia portuguesa. As atividades intelectuais aqui existentes elas eram reduzidas aos funcionários públicos da administração colonial, muito acanhada ainda. Então, dentro desse contexto, surge essa figura, esse cristão novo, Bento Teixeira, que empenha a sua palavra, a sua escrita, ao poderoso Jorge d'Albuquerque Coelho, a quem é dedicada a prosopopeia, terminando literalmente o prólogo com um beijamão. É um tipo de figura retórica, né, que é utilizada ali, um tipo de construção de prólogo,
característica do seu período, né? Inclusive essa figura retórica do beijar a mão. Mais para frente eu separei para vocês a descrição do Recife de Pernambuco, que no texto original equivale às estrofes 17, 18, 19, 20 e 21. Nessas estrofes nós vamos encontrar uma apresentação da costa de Pernambuco e do seu porto, que são apresentados como uma cinta de pedra ao longo da soberba e larga costa. Ela é desenhada, essa costa, como se fosse o efeito de uma boca que o mar teria rachado, né? Inchado, perdão. Quer dizer, há uma apresentação plástica da paisagem brasileira pela primeira vez. Tá? Então essa passagem, essas estrofes 17, 18, 19, 20 e 21 são muito importantes, porque pela primeira vez a paisagem brasílica é apresentada na poesia. Tá? Nós temos essa descrição da costa de Pernambuco, transformada aí em matéria poética pelo Bento Teixeira. Bento Teixeira é uma figura importante também, no sentido de que alguns o apontam como o inaugurador de uma linhagem de tentativas de poesia épico-heróica, né? E, na opinião de outros, a primeira tentativa de epopeia. Como nós falamos, de fato, o poema ele é calcado em Virgílio, né? A prosopopeia ela tem Virgílio como matriz textual, como modelo de texto, tem uma série de semelhanças formais, tem os 5 requisitos, invocação, dedicatória, enfim, aquilo tudo que vocês vão ler aí embaixo, que eu coloco, tá, em relação ao tipo modelar de epopeia, né? Só que, diferente das epopeias clássicas, ela não atinge um espírito coletivo. A matéria que é narrada é uma matéria muito local, né, que aconteceu em Pernambuco, ela não diz respeito ainda à totalidade do Brasil, até porque o Brasil nem era Brasil ainda como projeto de nação, né, o que nós só teremos a partir de 1822. Ele narra incidentes ocorridos ali na costa de Pernambuco, fundindo tudo isso com o imaginário clássico, né? Então não chega a atingir, na sua construção de um poema narrativo, a totalidade cultural brasileira. É algo muito local, algo muito específico, né? A paisagem, os feitos de um mandatário, né? Então nós não temos esse alcance de uma coletividade que marcaria a epopeia. Além disso, os fatos narrados ali, eles tiveram lugar, eles aconteceram, eles se deram pouco tempo antes, né? Então não há o distanciamento histórico necessário para que esses fatos se transformassem em matéria de poema como a epopeia. A epopeia ela demanda já que os fatos narrados eles tenham um distanciamento histórico muito longo e que já tenham se transformado inclusive em mito ou lenda. Aqui nós estamos falando de fatos que aconteceram há muito pouco tempo, recentemente, um pouco antes. O Jorge de Albuquerque Coelho está vivo, inclusive, né? E a ele é dedicado o poema, e ao término da prosopopeia, do prólogo da prosopopeia, ele beija a mão Bento Teixeira. Tá? Então, em relação a isso, nós podemos dizer que, de fato, é um pouco complicado considerar a prosopopeia como uma epopeia realizada. A matéria utilizada não tem o distanciamento histórico, ela é muito recente, não se transformou em lenda ou mito ainda, e é um fato, o que é narrado é um fato muito específico e local, que não atinge a totalidade coletiva que é necessária para que seja qualificado como uma epopeia. É claro que em termos de requisitos formais nós estamos aqui em algo muito próximo, né? Camões e Virgílio são as referências à utilização das estrofes de 8 versos com um sistema de rima chamado oitava rima, né? Que vocês devem ter percebido aí, a presença dos 5 elementos caracterizadores da epopeia, né? No entanto, há alguns elementos aí que não se encaixam totalmente no modelo, no paradigma de uma epopeia, fazendo com que a gente habitualmente classifique a prosopopeia como um poema épico-heróico. É um poema heróico, onde nós temos aqui uma figura heróica, o Jorge de Albuquerque Coelho e toda a família Coelho, né? Sendo narrados aí por um poeta de qualidade, uma figura intelectual interessante do Brasil colônia, que inclusive se transformaria em personagem na literatura brasileira contemporânea, no livro Rios Turvos, né? Escrito pela autora Luzilá Gonçalves, e curiosamente
o próprio Bento Teixeira se transformaria aí, então em literatura. Tá? Então por hoje é só. Nós retomamos no nosso próximo encontro com Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Um grande abraço.